Bom dia, tudo bom com vocês? Podem sentar. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Quando conversei com o Ark, perguntando para ele alguma sugestão de tema, alguma coisa que Deus estava colocando no seu coração, e ele compartilhou comigo esse desejo de falar sobre transição de carreira, sobre essas mudanças que principalmente nós, mulheres, estamos sujeitas aí, ao desenrolar da nossa vida. E eu confesso que eu gostei bastante, é um tema que eu gosto muito de conversar, que o Senhor tem falado muito comigo, eu tenho conversado com amigas que têm passado pela mesma situação, e nós como família, eu, meu marido, os meus filhos, temos passado uma grande transição. Ano passado ele assumiu aqui a primeira igreja batista, e é uma igreja bem pequenininha, com poucos desafios, então para nós foi um grande desafio, tem sido uma organização nova na nossa casa, na nossa agenda, na maneira como a gente lida com as pessoas, com as estruturas, mas eu estou muito feliz. E diante de tudo isso que eu vivi nos últimos anos, tem alguns princípios que o Senhor colocou no meu coração, como se fossem fases que a gente passa, a cada tempo novo que o Senhor começa na nossa vida. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Enquanto eu orava por esse encontro, enquanto eu perguntava, Senhor, mas o que o Senhor quer trazer ao coração dessas pessoas que estarão no sábado pela manhã para ouvir uma palavra. E uma frase muito forte ficava no meu coração. Deus falava, agora é o tempo. Não é amanhã, não é daqui um mês, não é daqui um ano, agora é o tempo. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você está empolgado, começando uma empresa nova. Eu não sei se você acabou de ser promovida para aquele cargo que você tanto sonhava. Ou talvez você está plenamente satisfeito, ganhando o dinheiro que você queria, conseguindo adquirir as conquistas que você tanto sonhou. Ou talvez você esteja incomodado, incomodada. E é para esses incomodados que eu vim falar nessa manhã. Com aqueles que sabem que alguma coisa não está no lugar certo. Você está vivendo a tua vida de sempre, com a tua rotina de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre, mas de uma hora para outra, tudo aquilo que você está fazendo, que já estava acostumado a fazer, parece que não te satisfaz mais. Ao acordar, ao deitar, ao trabalhar, você escuta uma voz lá dentro, parece que te empurrando para algo novo, para o desconhecido, para algo que você não sabe. Hoje o Senhor trouxe você aqui, porque Ele está falando, não tenha medo, filho. Não tenha medo, filha, agora é o tempo. Agora é o tempo que eu quero fazer algo novo na sua vida. Sou eu mesmo que estou te incomodando, é a minha voz que você tem ouvido quando você vai deitar, quando os problemas chegam. Eu preciso te empurrar para algo novo. Não tenha medo. Eu ouvi isso, o Senhor falando comigo um dia. Por isso, nessa manhã, de uma forma simples, eu queria compartilhar com você essas 3 fases que eu vivi depois que o Senhor falou para mim, Silvana, agora é o tempo. E a primeira fase que todos nós passamos quando o Senhor nos incomoda, é que agora é o tempo de alinhamento. Fala para a pessoa que está do lado, você já acorda ela, que está frio, está todo mundo quietinho, fala assim, agora é o tempo do alinhamento. Em 2020, um pouco antes da pandemia, começou esse meu tempo de alinhamento. Estava vivendo minha vida normal, eu sou bailarina clássica de formação, desde 7 anos eu dançava balé e era o que eu queria fazer a minha vida inteira. Com 19 anos eu consegui começar a minha escola de dança, começou com 60 alunos, depois foi para 80, para 90. Em 2020 a minha escola estava no auge, nós já estávamos num lugar com 800 metros quadrados, tínhamos mais de 4 salas, estávamos chegando às 500 alunas, as minhas alunas despontando nos festivais de dança, tudo aquilo que eu, como profissional, almejava, estava acontecendo. E eu estava tranquila, tudo acontecendo da melhor forma. Eu estava um pouco cansada só, 2 filhos pequenos, tendo que conciliar tudo, quem é mãe aqui sabe como é. E em 2020, um pouquinho antes da pandemia, viajei com o Michel para uma conferência em São Paulo. E eu fui, sinceramente, para passar um final de semana em São Paulo com meu marido. Eu pensei assim, deixa eu curtir meu marido sem as crianças. Eu nem sabia que conferência era aquela, eu não sabia quem ia pregar, eu não sabia quem ia tocar música, e eu fui.
E eu sei que era um evento gigantesco. Era o Descent, que é um evento de despertamento espiritual, principalmente para jovens. E eram feitos em vários estádios da cidade. Quando eu entrei naquele estádio lotado de jovens cantando, e aquela presença de Deus, na hora que eu pus o meu pé lá, eu ouvi o Senhor falando: por onde você andou esse tempo todo? Eu lembro que eu falei assim, mas como assim? Como assim? Eu estou aqui, Senhor. Eu sempre fui crente, eu estou fazendo as minhas coisas, a minha escola é uma escola cristã, eu falo de Jesus nos espetáculos, eu estou aqui. Mas aquela voz ficava: por onde você andou esse tempo todo? Por onde você andou esse tempo todo? E aquilo não saía do meu coração, não saía do meu coração. E era Deus me chamando aquele dia, e eu me senti desafiada, eu me senti confrontada, e eu voltei muito confusa. O meu coração batia mais acelerado, parece que alguma coisa começou a desalinhar para ser alinhada novamente, agora do jeito certo, do jeito de Deus. Eu, quando voltei, falei: eu acho que eu estou muito cansada, eu estou querendo arranjar uma desculpa para parar de trabalhar. Nós, mulheres, vivemos essa crise de uma hora eu quero ser empreendedora, que constrói a sua empresa, que ganha o seu dinheiro, que tem a sua independência financeira, e outra hora a gente quer ser aquela mulher que só fica em casa mesmo, deixa o marido trabalhar, e eu vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar da casa, vou cuidar dos filhos. A gente fica nessa crise o tempo todo. E eu falei: eu acho que eu estou cansada, eu estou esgotada. E agora eu estou querendo arranjar de desculpa que Deus está me chamando. Mas é só o estresse. E hoje eu estou aqui para fazer a mesma pergunta que Deus fez para mim aquele dia: por onde você tem andado esse tempo todo? O que o teu coração tem desejado? Será que você está muito ocupado, muito cansado, muito sobrecarregado, que você esqueceu de olhar para as coisas do alto? Em Colossenses 3:1-3 vai dizer: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu entendi que naquele momento era o Senhor alinhando o meu coração para os propósitos dEle. Eu lembro que um dos sinais que eu pedi para o Senhor foi: Pai, me mostra se essa inquietação toda que eu estou sentindo não é coisa da minha cabeça, não é fruto do meu estresse. Se é o Senhor me chamando, faz com que alguém me mande uma mensagem muito clara de que essa inquietação vem do Senhor, de que é o Senhor ajeitando o meu coração. Porque eu ficava 24 horas por dia pensando no balé. Eu pensava nos solos que as minhas alunas iam dançar, eu pensava em como conseguir mais alunas, eu pensava em qual música ia ser, qual a história do espetáculo. Eu estava muito ocupada com as coisas terrenas. E eu falei: se é o Senhor que está querendo alinhar alguma coisa, eu quero receber uma mensagem amanhã. Essa talvez seja uma das primeiras coisas que você precisa aprender. Peça sinais para o Senhor. O Senhor ama se revelar a nós. Peça sinais, não tenha medo. Não sai fazendo as coisas sem falar com Ele antes. E no dia seguinte pela manhã eu recebi essa mensagem: olá, minha irmã, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para você. Esses são dias em que o Senhor está realinhando o seu coração em muitas áreas. Há um despertamento do Espírito em áreas que estavam adormecidas. Não tenha medo, nem receio, isso tudo é obra do Senhor na sua vida. É chegado um tempo novo, um tempo de cumprir alguns propósitos, o Senhor é com você. Eu já comecei a chorar, eu me chamo: mas por que você está chorando? Eu falei: ai meu Deus, Deus está respondendo ao que eu estava orando. E passou uma meia hora, uma hora, eu recebo mais uma mensagem de um outro irmão. Creio firmemente que Deus está chamando você para empregar todo esse amor que você tem para construir o reino. Claro que o que você faz hoje já faz o reino de Deus avançar, mas há algo novo de Deus para você. Não hesite em se lançar no novo de Deus. O Senhor está falando hoje, nesta manhã, para você. Eu fui procurar essas mensagens, eu queria ler, porque o Senhor falava: filha, alguém que está naquele lugar precisa ouvir essa mensagem. É o Senhor que está realinhando o teu coração. Você não fez nada para merecer isso. O Senhor simplesmente resolveu se revelar a você. Ele resolveu despertar o teu espírito e você está incomodado, você está incomodada. Você sabe que algo não está acontecendo do jeito que tinha que acontecer. Não tenha medo. Algo novo do Senhor vai começar na sua vida. Esse alinhamento vem do Senhor.
Naquela ocasião eu precisei fazer algo que é muito difícil, principalmente para nós mulheres. Eu precisei parar. Como é difícil a mulher parar. Homem também, que eu sei que tem um monte aqui que trabalha. Às vezes tem que falar para o meu marido: lindo, para. Eu falo assim brincando, quando eu era criança eu assisti o Silvio Santos. Alguém assistiu o Silvio Santos? E quando chegava naquela hora, o participante tinha que falar assim: eu vou parar. Daí ele parava. Fala assim: lindo, olha para mim e fala: eu vou parar. Porque senão a gente entra nessa loucura. Eu conversando com uma amiga que também está preocupada com todas essas crises de transição de carreira que a mulher vive, ela foi compartilhar comigo o resultado de algumas pesquisas que foram feitas, principalmente com nós mulheres. 46% das mulheres que estão no mercado de trabalho sofrem de estresse, de burnout. 69% das executivas se sentem sobrecarregadas devido à combinação de responsabilidades profissionais e domésticas. 55% relatam um esgotamento físico e mental. Eu estava nessa fase quando o Senhor resolveu: para, filha, eu preciso alinhar o teu coração. Senão vai ser tarde demais. Eu lembro que uma situação que me marcou muito, o Senhor usa situações do nosso dia a dia para falar com a gente. E nós estávamos na praia em família, e eu falei para o Michel: a gente só estava indo para a piscina que tinha lá no prédio. Eu falei: lindo, nossas crianças têm que ser mais raiz, vamos para o mar, lindo, que isso? Os dois só andam na piscina. Aí a gente falou: vamos fazer um dia de praia. Aí fomos para a praia, começou muito bem. Tenho fotos desse dia, coisa mais linda. As crianças correndo na areia, o Michel ensinando elas a pegar onda, e eu tirando fotos, e aquele dia maravilhoso. E aí eu falei assim: criança, sabe o que a mamãe gostava de fazer? Eu recolhia conchinhas. Aí eu dei um copo para cada um, eles começaram a recolher as conchinhas que achavam na praia. Estava tudo lindo e maravilhoso, tudo funcionando. Até que os dois viram a mesma conchinha. E aí os dois foram: eu vi primeiro. E começou aquela briga, quem pegava? A Nina, que é esperta, catou a conchinha do Beni e saiu correndo na frente. Aí o Benício, brabo com ela, de repente a Nina correndo grita: ai, socorro! Meu Deus, filho, o que aconteceu? Ela tinha pisado numa abelha morta. E ela começou: ai, pisou. Daí nisso ela derruba o copo, o Beni chega e não perde a oportunidade. Recupera aquela conchinha perdida. Benício, volta aqui. A Nina começa a chorar pela abelha, pela concha. O Beni sai correndo com o chinelo na mão. Quando ele chega no mar, o chinelo cai na água. E você sabe o que acontece quando o chinelo cai no mar? O chinelo começa a ir para trás. E ele: meu chinelo! E ele derruba o copo e todas as conchinhas foram parar no mar. Aí eu olhei aquilo lá e falei: ai, o meu dia na praia, que frustrante. Aí fui lá, a gente tudo estressado, tira a Nina, tira o Beni, mas naquele momento Deus falou: filha, você estava fazendo exatamente isso. Você está brincando, está recolhendo conchinha. Quem te pediu para recolher tantas conchinhas? Você não percebe que enquanto você se preocupa com essa conchinha, o seu chinelo cai e vai embora? Nós estamos fazendo isso, a gente quer tantas coisas, a gente vai pegando e as nossas mãos estão cheias demais. A nossa mente está ocupada demais. A gente está tentando segurar todas as coisas, e coisas maiores que o Senhor quer te dar, você não tem espaço para segurar. Você está com as tuas mãos muito cheias. Quando nós paramos para ouvir o Senhor, nós entregamos tudo. A gente simplesmente abre a mão e espera que Ele coloque: filha, é essa conchinha que eu quero te dar. É esse projeto que eu quero que você assuma. É dessa pessoa que eu preciso que você cuide. É para esse lugar que você precisa ir. Quando nós paramos para ouvir o Senhor, Ele vai alinhar o nosso coração. Não é mais o que eu acho certo, o que eu tenho direito, o que é justo, o que é lógico, mas o que Ele quer fazer na minha vida. Eu amo o profeta Jeremias. Ele me ensina muito sobre alinhar o coração. Alguns comentaristas vão chamar ele do profeta chorão. Ele tem até um livro que é Lamentações de Jeremias. Ele gostava de se lamentar. Mas ele fazia uma coisa que muitos de nós não fazemos. Ele se lamentava, mas se lamentava diretamente com o Senhor. Ele ficava sozinho e desabafava com o Senhor.
E aí, enquanto tinha essas conversas, ele e Deus, o Senhor ia falando, ai, 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 Jeremias, você está entendendo tudo errado. Em Jeremias 15, você vai ver o profeta reclamando. Ele fala, Senhor, eu estou cansado. Eu rejeitei tantas coisas para servir ao Senhor. Eu sou mal interpretado. Diferentemente de como é hoje, que muitas vezes eu chego aqui na igreja, as pessoas me abraçam, vem uma mulher e fala assim, Sil, aquela palavra que você deu foi uma bênção. Ai, você é tão querida, Sil. Os profetas naquela época não eram, gente. Jeremias chegava, ele era xingado, ele era maltratado, as pessoas odiavam a pregação dele, porque ele era o profeta do arrependimento. E no capítulo 15 ele está acabado, o coração dele está todo bagunçado. Deus precisava alinhar o coração do profeta para prepará-lo para coisas maiores. E eu gosto porque ele reclama, e às vezes nós fazemos a mesma coisa, a gente reclama e espera que Deus mude, que Ele se alinhe ao nosso coração. Entendeu, Senhor? É isso que eu quero fazer. Eu acho que isso é o certo, eu acho que é para isso que eu tenho que ir. Então, o Senhor, adapte as coisas lá para fazer a minha vontade. Jeremias talvez tenha pensado que Deus ia falar assim, filho, é verdade, você está sofrendo muito, né? Acho que eu exagerei, né? Coitadinho, você é o profeta das nações, você tem que ter uma vida mais leve, vem cá, deixa eu te abraçar. Mas a resposta do Senhor para Jeremias é, Jeremias 15:19, se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Quando nós decidimos alinhar o nosso coração, o Senhor vai nos confrontar. O Senhor quer falar com você. O Senhor não quer falar com o teu chefe, o Senhor não quer falar com a tua esposa, o Senhor não quer falar com o teu marido, o Senhor quer falar com você. Se você se arrepender, se você estiver disposto a tomar um outro rumo na sua vida, eu vou poder transformar a sua história, eu vou poder usar você para me servir. Quando eu voltei daquela conferência, Deus de inúmeras formas me falava, filha, agora é o tempo. Esse tempo todo você andou, você se realizou, você fez coisas que você queria, mas agora é o tempo de algo novo. Mas Sil, como é que eu sei que chegou o meu tempo? Como é que eu sei se o meu coração está alinhado com aquilo que Deus quer? Vai ser indiscutível, você vai começar a chorar pelas coisas que Deus chora, você vai começar a sorrir pelas coisas que Deus sorri, você vai começar a se incomodar pelas coisas que o Senhor se incomoda. Eu lembro que aquilo lá era natural, eu comecei a ler muito mais a Bíblia, eu comecei a ler muitos mais livros, daqui a pouco quando eu vi, eu não estava mais gastando meu tempo vendo vídeos de balé, eu estava vendo pregações, eu estava querendo participar de conferências, é como se o Espírito agora estivesse alinhado para outro propósito. Não tenha medo de parar um pouco, de desacelerar, para entender o que Deus quer fazer na sua vida. Depois que você passa por essa fase de alinhamento, que você entende, não, peraí, isso daqui vem de Deus. Algo não está certo na minha vida. Você vai para a segunda fase. E assim como num jogo, num videogame, cada fase piora um pouco. Cada fase o Senhor vai exigir mais de você. Você vai ter que ter ainda mais entrega. E por isso, o segundo momento que eu vivi na minha vida foi o Senhor falando, filha, agora é o tempo da renúncia. Eu alinhei o seu coração, agora vai ser o tempo da renúncia. Lucas 14:33 vai dizer, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Eu sabia que eu ia ter que entregar aquilo que eu tinha de mais precioso no momento. Foram 14 anos me doando, tendo a carreira que eu sonhei. Eu lembro que na minha escola eu tinha uma sala de figurinos onde devia ter uns 10 figurinos que eram pensando na minha filha. Falava assim, a Nina quando crescer vai usar esse figurino, ela vai usar essa coroa. Eu lembro que chegou a pandemia, a escola acabou trabalhando só online e durante um ano eu ia lá, eu dançava sozinha na sala chorando e eu falava, Senhor, o Senhor está me pedindo, né? A hora da entrega não é fácil.
ela mexe com aquilo que nós construímos. Quem seria a Sil sem a escola de dança? Quem seria a Silvana sem ser a bailarina? Que ela era desde os 7 anos. Eu lembro que eu conversando com uma amiga minha, ela agora morava nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ela era uma psicóloga muito conhecida. Ela já fazia muitas palestras, o seu nome de solteira era muito conhecida. E aí o marido é promovido para os Estados Unidos. Quando ela chega lá, ela vira, que nem se eu fosse, né? Eu não seria Miss Domingues, eu seria Miss Piragini. É o sobrenome do marido. E diz que aquilo incomodava ela. Ela falou, mas quem sou eu agora? Eu não sou essa. Eu sou a psicóloga. A nossa carreira, aquilo que nós construímos, aquilo que nós nos doamos, ela fica muito ligada com a nossa identidade. E quando o Senhor nos pede, filha, entrega, Ele está nos ensinando que nós somos muito mais daquilo que nós fazemos. Como eu sofri para fazer essa renúncia. Mas eu lembrava, quem não está disposto a renunciar a tudo o que tem, não é digno de mim, não pode ser o meu discípulo. O que o Senhor tem pedido para você entregar? Ele já te incomodou, Ele já falou com você, Ele já alinhou o teu coração, mas você ainda está segurando algo que não é teu, que o Senhor já te pediu. Eu não quero mais que você faça isso. Sabe, está cada vez mais difícil a gente falar de renúncia para o povo cristão. E lá fora também. Nós vivemos na geração mais egoísta de todos os tempos. Todo mundo se preocupa apenas com o seu eu. Eu preciso conquistar as coisas. Como é que eu vou abrir mão de algo? A gente vive um período na igreja muito confortável. Essa poltrona é confortável, o templo é bonito, tem ministério para todos os tipos. Os pastores pregam que você foi feita para brilhar. Os líderes têm os melhores carros, as melhores roupas, e você olha para isso e fala, como é que eu vou abrir mão? Se eles têm tudo, eles não renunciam a nada, acho que eu também não preciso renunciar. Um cantor muito conhecido, Rodolfo, quando eu era adolescente, a banda dele estava estourando, que era os Raimundos, e ele se converte no auge da sua carreira. E hoje, ele testemunhando fala, será que hoje pediriam para eu abrir mão da minha carreira? Será que hoje me incentivariam a largar tudo? Parece que hoje não mais. Os cristãos querem conciliar tudo, mas o caminho que Jesus nos pede continua sendo um só, é o caminho da renúncia. Hoje Deus está te chamando sim, para largar tudo, para fazer uma loucura por Ele, algo que não tenha lógica, porque agora é o tempo. Deus estava te guardando como um tesouro escondido, alinhando o teu coração, moldando você, mas hoje Ele está te chamando, porque é neste tempo, é nesta hora, que Ele precisa usar a minha vida e a sua. Renúncia não é fácil, as pessoas não vão entender. Eu falava, o que minhas alunas vão pensar? Tinha algumas que iam se formar naquele ano, tinha outras que tinham festivais importantes para participar, e eu pensava, elas vão ficar bravas comigo, elas não vão me compreender. E deixa eu te falar, renúncia não é algo bonito, não é algo doce, suave. Renúncia é algo forte, desafiador, é mal compreendido, por isso não é para qualquer um. Por isso o Senhor fala, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E quanto mais difícil a minha renúncia ficava, mais privilegiada eu me sentia. Eu olhava e falava assim, Senhor, o Senhor viu alguma coisa na minha vida que o Senhor queira? Eu me senti honrada com aquilo. Você já pensou que o Senhor pode estar olhando para você e vendo a tua carreira como algo precioso que Ele quer? Você já pensou se o Senhor está olhando para você e vendo os teus filhos e pedindo, filho, me entrega os teus filhos. Descansa, eu cuido deles melhor do que você. Eu lembro que uma vez, quando eu fui deixar os meus filhos na escola, eu vivendo esse período da renúncia, muito sentida, de repente eu chorava, de repente eu me alegrava, porque é confuso, porque dói, porque dá trabalho. Uma irmã me encontrou no caminho da escola e falou assim, Silvana, Deus está vendo as tuas entregas, e fica tranquila, daqui a 5 anos você vai olhar para trás e você não vai se reconhecer. Ainda não se passaram 5 anos, mas muita coisa, eu já olho e falo assim, meu Deus, era impossível eu continuar do jeito que eu estava.
Era impossível eu estar vivendo as coisas que eu vivo hoje se eu não tivesse passado pela renúncia, se eu não tivesse parado para ouvir o que o Senhor queria. O Senhor vai moldando, o Senhor vai trabalhando. Às vezes uma renúncia leva uma semana, às vezes ela pode levar anos. Eu olho para trás e eu realmente estou muito feliz, eu tenho certeza que eu estou no lugar que o Senhor queria que eu estivesse. Eu olho para tudo que nós estamos vivendo e eu penso, Senhor, obrigada, porque eu ouvi a Tua voz, porque hoje eu estou aproveitando tudo o que o Senhor está me dando. Muito obrigada, Senhor. Mas foi engraçado que faz uns 2 meses eu fui num restaurante. E aí eu fui no banheiro, tinha 2 menininhas dentro do banheiro, deviam ter uns 9 anos, assim. E elas estavam numa posição assim meio estranha, e hoje em dia, né, a gente já fica preocupada, eu já entrei assim, oi, tudo bem? O que está acontecendo aí? E elas assim, daí quando eu vi, uma menina era mais cheinha, assim, mais gordinha, e ela não estava conseguindo fechar a saia. Então ela falou assim, tia, eu não estou conseguindo fechar minha saia. Aí eu falei assim, fica tranquila, meu amor, eu sou prof de balé e eu sei fechar figurino apertado. Eu vou fechar para você. Fui lá, na hora que eu falei que eu era professora de balé, o olho daquela menininha brilhou. Ai, você sabia que eu também faço balé? E a minha amiga também faz balé? Ai, o meu sonho, eu quero ser bailarina. E, gente, foi uma situação tão simples. Mas vocês acreditem ou não, quando eu saí daquele banheiro, eu comecei a chorar. Eu senti saudades de ver aquele brilho no olhar das crianças, quando eu falava que elas iam ser uma solista, quando elas chegavam no primeiro dia de aula na escola de balé. E eu lembro que eu falei assim para o Michel, eu senti saudade de quem eu era por 1 segundo. Talvez você esteja nessa crise. Talvez você esteja com medo de sentir saudades. Mas eu garanto para você que toda vez que você fraquejar, toda vez que você duvidar, Ele vai mandar um anjo para te fortalecer. Ele fez isso com o nosso Senhor Jesus. Lá em Lucas 22, 43, nós vamos ver o nosso mestre no dia da sua maior entrega. As horas que estavam ali, antes dele se entregar por completo, nós vamos ver Jesus angustiado, desesperado. Ele fala, se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. A Bíblia fala que a angústia dele era tão grande que ele suava gotas de sangue. E naquele momento que Jesus devia estar em crise, Senhor, eu estou com medo dessa entrega, ela é muito grande, ela é muito dolorida. A Bíblia fala que o Senhor mandava um anjo para fortalecê-lo. O Senhor vai mandar um anjo para te fortalecer na noite mais escura da tua vida. Naquele dia que você tiver que tomar uma decisão difícil de entrega, o Senhor vai mandar um anjo para falar para você, filha, não desista. Eu alinhei o teu coração, eu pedi essa entrega, eu vou honrar a tua escolha, filha, não desista. Eu lembro que numa dessas noites que eu já estava muito cansada, as pessoas que eu mais amava não entendiam o que eu estava fazendo, e eu tinha certeza que era Deus me chamando, mas ao mesmo tempo eu sofria de ser tão mal compreendida. E um dia de noite em casa, quando todo mundo foi dormir, que às vezes só sobra madrugada para a mãe chorar, né? Eu fui para a sala e comecei a chorar. E eu lembro que eu falei assim, Jesus, eu não sei nem o que falar para o Senhor. Sabe o que eu queria mesmo? Se o Senhor estivesse aqui, eu queria muito te dar um abraço. Eu só queria te abraçar. Não queria te falar nada hoje. E quando eu abri o meu olho, o meu filho entrou na sala, de 5 anos. Ele era pequeno, ele entrou na sala, Beni, o que você está fazendo aqui? E ele falou assim, mamãe, eu só vim te dar um abraço. Na hora que eu abracei ele, eu comecei a chorar. E eu sabia que era Jesus usando o abraço do meu filho para falar, filha, não desista. Eu não sei qual vai ser o anjo que Deus vai colocar na tua vida, às vezes é a tua esposa, que vai falar, meu amor, não desista. Eu sei que te traíram, eu sei que você está sendo injustiçado, mas não desista, um tempo novo do Senhor vai chegar. Eu não sei se o Senhor vai usar o teu amigo, a tua amiga, quem vai ser o anjo que Ele vai colocar para não deixar você desistir. Não tenha medo da renúncia. A renúncia nos autoriza.
A renúncia, ela faz com que o nosso laço com o Senhor fique ainda mais forte. Não existe outro caminho para nós vivermos o extraordinário de Deus. Só existe um, e é o caminho da renúncia. E por último, depois do Senhor alinhar o meu coração, dele me pedir para entregar tantas coisas preciosas, o Senhor falou para mim assim: filha, agora é o tempo da consagração. Pode falar para a pessoa que está do seu lado, presta atenção. Você achou que estava fácil? Vai ficar pior. Deus nunca vai querer menos de você. Deus nunca vai falar assim: filho, tá bom, você já me conhece, tá bom. Ele nunca vai falar: tá bom, filho, vindo uma vez por semana no culto, tá ótimo, que isso, é muita atividade já. Ele nunca vai falar: meu Deus, filho, você está lendo 7 capítulos da Bíblia, não precisa tanto, pode ler um só. Ele nunca vai te pedir menos. E foi isso que o Senhor trabalhou na minha vida. Porque eu peguei, depois que eu entreguei a minha escola, eu falei: nossa, eu sou muito crente. Eu já estou num outro patamar agora. Eu criei créditos com o Senhor lá no céu. Agora eu posso ficar de boa, tirar um ano sabático, que agora eu estou com crédito. Sabe agora que está na moda, que você vai na loja, você compra e a pessoa fala assim: você tem um cashback para gastar em 30 dias? A gente acha que com Deus é assim, a gente entrega e fala: ei, Senhor, qual é o meu cashback para eu ficar gastando aqui? E depois de um ano e meio que eu tinha feito a minha entrega, que eu falei assim: nossa, minha vida está demais. Eu lembro que eu passando roupa, eu ouvi o Senhor me falando assim: ô filha, eu nunca vou querer menos de você não. Você acha que você já me entregou muito? E eu falei: meu Deus, como assim? E aí veio o tempo da consagração, que é quando o Senhor, Ele estica as nossas cordas da devoção. Você pode ir mais, você pode me conhecer mais, você pode fazer coisas que você nunca fez, você pode experimentar algo novo. Ele estica as tuas cordas. O Senhor está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a irem além. Faz quanto tempo você não jejua? Tem a ver alguns, talvez aqui deve ter alguns que nunca jejuaram. Faz quanto tempo você não oferece algo sacrificial ao Senhor? Daniel é um líder inspirador que a palavra de Deus nos traz. Lá em Daniel 10, você vai ver Daniel se entregando, indo além do que outros não faziam, ele fazia. Olha o que diz lá: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. A gente às vezes olha para Daniel e acha que ele era um jovem quando ele estava fazendo isso. Mas pelo tempo em que isso aconteceu, ele devia ter uns 90 anos. Você deixaria o teu avô de 90 anos jejuar 3 semanas? Nós estamos cheios de desculpas para não ir além. A gente tem desculpa: não sobra tempo para ler a Bíblia, não sobra tempo para eu servir ao Senhor, não sobra tempo para eu ir na igreja, não sobra tempo, eu não tenho saúde para jejuar. Se eu jejuar, eu vou passar mal, eu vou passar fome. Mas, irmão, essa é a ideia mesmo do jejum. É você passar fome. Nós precisamos orar mais, jejuar mais, precisamos abrir mão de tantas distrações. Foi isso que o Senhor falou para mim: filha, você está muito distraída, que bom que você me entregou algo precioso, mas o que mais você tem ali nas tuas mãos que você possa me entregar? E esse tempo da consagração, eu aprendi a orar ainda mais, eu aprendi a jejuar, a descobrir que o Senhor fala ainda mais com a gente, a descobrir que o Senhor Jesus esperava da sua igreja, que ela buscasse, que ela jejuasse. Ele não quer uma igreja apática, Ele não quer uma noiva que não se importa com Ele. O Senhor vai derramar mais o seu poder quando Ele encontrar corações dispostos a chorar, a orar e a jejuar, oferecendo mais do que você imagina. E como é maravilhoso quando nós experimentamos as coisas de Deus. Como é maravilhoso quando nós participamos do barulho que Deus está fazendo. Senão você só vai ficar ouvindo: meu Deus, olha que legal o que Deus está fazendo, e você nunca participa. O Senhor está falando: filha, agora é o tempo. Filho, agora é o tempo
disso parar de ser um barulho que você ouve. Você vai participar junto, agora é o tempo disso acontecer. No final do ano passado, eu tive um sonho. Deus normalmente fala comigo através de sonhos. E aquele sonho foi muito especial. Eu chegava num lugar, era um galpão muito grande, não sei se era um shopping, se era um hospital, eu não sei o que era aquele lugar, mas estava um lugar vazio, tinha uns janelões em cima. E eu chegava naquele lugar, de repente eu olhava para cima e eu via fogo, bomba, explosão, eu via um monte de coisa acontecendo lá fora. E eu lembro que no sonho, eu senti assim, chegou o tempo, é agora. E a única coisa que eu consegui fazer no sonho foi correr e deitar em cima das minhas crianças, do Ben e da Nina. E eu lembro que eu pensava, acabou, Jesus voltou. E quem se preparou, quem não se preparou não dá mais tempo. E eu acordei assustada, mas ao mesmo tempo muito feliz. Porque eu falei assim, Senhor, eu quero ter essa tranquilidade que eu tive no meu sonho quando o Senhor voltar. No meu sonho, eu me senti preparada. Eu lembro que eu falei assim, eu estou preparada. Pode explodir tudo, pode cair tudo. Você já pensou que quando Jesus voltar, a palavra de Deus nos diz que tudo vai desmoronar? Grandes obras, grandes monumentos erguidos pelos homens vão entrar em colapso, vão se derreter. A volta de Jesus não é uma lenda, não é uma fábula, ela é uma promessa, ela é um fato, vai acontecer. E agora é o tempo para você se preparar. E não se trata de um preparo intelectual, não se trata de um preparo religioso, mas sim de um preparo do teu coração. O quanto você está pronto para amar a Jesus acima de todas as coisas. O quanto você está pronta para amar o Senhor acima de todas as coisas. Ele quer alinhar o teu coração. Ele está te pedindo para você renunciar sonhos. Ele está te pedindo para você se consagrar diariamente. O Senhor quer te preparar. Será que você está preparado? Em 2 Pedro 3, de 10 a 12, vai dizer, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Meu irmão, minha irmã, a tua inteligência não impressiona Deus. Os teus cultos, a tua decoração da sua casa, os estádios cheios, nada disso impressiona o Senhor. Ele já sabe que Ele é tudo, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. O que Ele espera de você é a tua entrega. O que Ele espera de você é um coração derramado. O que Ele espera de você é que quando o culto termine, você continue se consagrando a Ele. O que Ele espera de você é que as coisas deste mundo não ocupem o teu coração. Ele quer ver a maneira como você vive, como você trata a tua esposa, como você trata os teus filhos, como você trata o teu chefe, teus colegas de trabalho. Ele quer ver o quão faminta, o quão sedenta você está por Ele. O Senhor está cansado de homens e mulheres inovadores, capazes, maravilhosos. Ele nunca procurou isso. Senão Ele não teria convidado pastores para verem o seu nascimento. Senão Ele não teria um pai que era um marceneiro. Senão Ele não teria amigos, pescadores e letrados. O Senhor não se impressiona com o teu conhecimento. Agora, o que quebranta o coração de Deus é um espírito quebrantado. Tudo que Ele quer é que você o ame e que o teu coração esteja preparado para a sua volta. Agora é o tempo. Você não sabe quando Ele vai voltar, eu não sei quando Ele vai voltar, mas você precisa se preparar. Hoje, nessa manhã, eu vim aqui para te alertar. Agora é o tempo. A gente vê o mal se alastrando pelo mundo, a gente vê cada vez mais a iniquidade sendo tomada como padrão. O Senhor está falando aonde estão os homens e mulheres para se colocarem na brecha.
Aonde estão os homens e mulheres para confrontarem o mal? A tua casa está desmoronando, os teus filhos estão se perdendo e você está ocupado demais, distraído demais. Que bom que você está buscando crescer na sua profissão, que bom. Mas isso não é o mais importante. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora no teu lugar e que você tirasse esse tempo para reflexão. O Salmo 90 vai dizer: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Continue com os olhos fechados, peça isso para o Senhor. Senhor, me ajude a contar os meus dias. Me ajuda a alcançar a sabedoria. Me ajuda a entender que fase eu estou vivendo. É o Senhor alinhando o meu coração? É o Senhor pedindo para eu entregar algo precioso? É o Senhor pedindo para eu me consagrar ainda mais? Para eu abrir mão de vícios? Para eu abrir mão de comportamentos errados que eu tenho cultivado ao longo desses anos todos? O que o Senhor está pedindo nesta manhã para você? O Senhor Jesus está olhando aqui para baixo, procurando homens e mulheres dispostos a renunciarem a tudo que têm para se tornar um discípulo dele. Senhor Jesus, muito obrigada por esta manhã, Pai. Muito obrigada porque lá atrás o Senhor inquietou o meu coração. O Senhor me mostrou coisas que eu não via. Pai, o Senhor falou comigo coisas que eu não imaginava. E eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, que isso continue acontecendo, Pai. Continue se revelando, Pai, não somente a mim, mas agora os meus irmãos também que estão aqui, Pai. Eu não sei como cada um chegou nesta manhã, mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, se revela a eles, Pai. Quando eles estiverem sozinhos, assim como Jeremias estava sozinho, abrindo o coração para Ti, Senhor, se revele a eles também, Pai. Senhor, para aquela mãe empresária que chegou sobrecarregada, tentando conciliar tudo, Senhor, mostra para ela como ela deve alinhar o seu coração, o que é mais importante neste momento, Pai. Senhor, ajude os meus irmãos a se consagrarem mais. Nós clamamos por uma igreja que Te busca, uma igreja que não está apegada às coisas terrenas, mas que busca recompensas no céu. Porque o Senhor vai voltar, o Senhor prometeu que um dia voltará. E eu creio, Pai, que nesse dia, aqueles que estiverem preparados sentirão uma alegria indizível. Aqueles que se prepararam, que buscaram ao Senhor, vão se alegrar com a Tua chegada. Por isso nos levanta nesse tempo. Assim como o Senhor não quer perder nenhum, que nós não percamos nenhum que o Senhor nos dê. Levanta, Senhor, uma geração preocupada contigo, que não segue a lógica humana, mas que segue aquilo que o Senhor revela, Pai. Fala conosco no restante deste culto, desta programação, Pai, que o Senhor possa se revelar a cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe muito vocês.